O precipício da humanidade. No auge do Império Romano, um imperador chamado Constantino. Com a queda do Império, Constantino se viu em meio a uma decadência sem precedentes. Em um ato de desespero e esperança, ele criou uma nova religião, o cristianismo. Constantino reescreveu a Bíblia, incorporando elementos de outras religiões antigas, como as dos egípcios e sumérios. As mansões de sua época, símbolos de poder e riqueza, tornaram-se os primeiros templos dessa nova fé. Por 2 milênios, essa mentira perdurou, com o cristianismo se tornando uma das maiores religiões do mundo. No entanto, a verdade sobre suas origens permaneceu oculta, enterrada sob camadas de dogmas e doutrinas. Avançamos para o presente, onde a humanidade está à beira do abismo. Políticos corruptos e ideologias vazias dominam o cenário mundial, levando a população em direção à autodestruição. A ciência, outrora uma luz de esperança, agora é manipulada por aqueles que detêm o poder e o dinheiro. Fantasias lunáticas são criadas e recriadas, distorcendo a realidade e conduzindo a humanidade como um bebê à beira de um precipício. A classe política mundial e as religiões cristãs, com suas promessas vazias e manipulações, são os guias nessa marcha rumo ao desconhecido. A menos que os zumbis humanos acordem a tempo e se desviem do precipício, o fim parece inevitável. A história de terror que se desenrola é um reflexo sombrio do mundo em que vivemos, um aviso do que pode acontecer se não questionarmos o que nos é apresentado como verdade. E assim, a história continua, com a humanidade dançando na borda do precipício, a um passo do abismo. A queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo foram apenas o começo. O que acontecerá a seguir, só o tempo dirá. O precipício da humanidade, o retorno dos deuses. No precipício da autodestruição, um trovão ecoou pelo céu. Thor, o deus do trovão, retornou ao mundo com seu pai, Odin. Eles haviam observado a humanidade à distância, testemunhando sua queda iminente. Thor, com seu martelo Mjolnir em mãos, e Odin, com sua sabedoria infinita, estavam determinados a retomar o poder que lhes fora usurpado pela mentira babilônica cristã. Eles sabiam que a verdade sobre as origens do cristianismo estava enterrada sob camadas de dogmas e doutrinas, e estavam prontos para desenterrá-la. Thor e Odin viajaram pelo mundo, revelando a verdade para aqueles dispostos a ouvir. Eles falaram sobre as antigas religiões, sobre os egípcios e os sumérios, e como suas crenças foram plagiadas e distorcidas para criar o cristianismo. Aqueles que ouviram suas palavras começaram a questionar suas crenças. A semente da dúvida foi plantada, e a humanidade começou a acordar de seu sono zumbi. As pessoas começaram a ver além das mentiras contadas pelos políticos e líderes religiosos, e a perceber a manipulação a que estavam sendo submetidas. No entanto, a batalha estava longe de terminar. Thor e Odin sabiam que enfrentariam resistência. Aqueles no poder não desistiriam facilmente de seu controle sobre a humanidade. Mas os deuses estavam prontos para a luta. Eles não permitiriam que a humanidade fosse conduzida ao precipício sem lutar. E assim, a história continua, com Thor e Odin liderando a resistência contra a mentira babilônica cristã. A queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo foram apenas o começo. Agora, a humanidade está em uma encruzilhada, com o destino do mundo pendendo na balança. O que acontecerá a seguir é algo assim retirado de um mundo paralelo. Algo inimaginável. O precipício da humanidade. A saga de Thor. A saga de Thor continuou, agora com um novo desafio.
Ele estava determinado a desvendar a mentira judaica cristã de 2000 anos que havia se infiltrado na consciência da humanidade. Thor sabia que essa mentira era uma ferramenta poderosa usada pelos maçons Illuminati para controlar a política brasileira e mundial. Thor, com seu martelo Mjolnir, começou a desmantelar a rede de corrupção que havia se espalhado pelo mundo. Ele expôs os políticos corruptos e os líderes religiosos que estavam manipulando a humanidade para seu próprio ganho. Ele revelou a verdade sobre os maçons Illuminati e como eles estavam usando a religião como uma ferramenta para controlar a humanidade. Mas Thor não estava sozinho em sua missão. Ele foi acompanhado por seu pai, Odin, e uma legião de guerreiros determinados a restaurar a verdade e a justiça no mundo. Juntos, eles enfrentaram os maçons Illuminati, desafiando seu poder e sua influência. A batalha foi árdua, mas Thor e seus aliados permaneceram firmes. Eles sabiam que a verdade prevaleceria no final. Eles sabiam que a humanidade merecia mais do que viver sob o jugo da corrupção e da mentira. E assim, a saga de Thor continua. Ele está determinado a salvar a humanidade da mentira judaica cristã de 2000 anos e do mundo corrupto da política brasileira e mundial. Ele está determinado a garantir que a humanidade finalmente faça a escolha certa e siga o caminho da verdade e da justiça. A história ainda está sendo escrita, e o destino da humanidade ainda está nas mãos de Thor e seus aliados. Eles estão determinados a lutar até o fim, não importa o quão difícil seja a batalha. Eles estão determinados a garantir que a verdade prevaleça e que a humanidade seja finalmente libertada das garras da corrupção e da mentira. Eles estão determinados a garantir que a humanidade finalmente faça a escolha certa. Eles estão determinados a garantir que a humanidade finalmente seja livre. A última batalha de Thor. Em um tempo distante, Thor, o Rei do Trovão, enfrentava uma batalha colossal. A guerra não era contra um inimigo comum, mas contra uma entidade oculta e poderosa, a maçonaria. Os maçons, presentes desde o início dos tempos, estavam profundamente enraizados na história da humanidade. Eles eram os verdadeiros autores da Bíblia, reescrevendo-a para atender aos seus caprichos e manipulações. A maçonaria, com seu instrumento nefasto de engano, a mentira, tinha uma influência profunda e oculta. Os Illuminati, uma seita dentro da maçonaria, estavam entre nós, tecendo uma teia de engano e manipulação. Thor, com seu martelo poderoso, lutou bravamente. A batalha foi árdua, mas Thor emergiu vitorioso. No entanto, a guerra estava longe de terminar. Com a batalha ganha, Thor fez um apelo à humanidade. Ele pediu cautela, implorando a humanidade para não acreditar cegamente em contos de fadas e não cair mais em desgraça. Com essa vitória, a humanidade teve sua segunda chance. Mas Thor advertiu que esta seria a última. Se a humanidade caísse novamente na armadilha da maçonaria, Thor não teria escolha a não ser voltar. E da próxima vez, ele não viria como um salvador, mas como um destruidor, sem piedade. Assim, a história de Thor e sua batalha contra a maçonaria serve como um lembrete para a humanidade. Um lembrete de que devemos sempre questionar, sempre procurar a verdade e nunca aceitar cegamente o que nos é apresentado. Pois a próxima vez que Thor voltar, pode ser a última para a humanidade. Costumava trabalhar em uma unidade de internação alguns anos atrás. A maioria das pessoas visitava para tratar um sintoma difícil de administrar e depois voltava para casa para falecer. Às vezes, tínhamos pacientes que ficavam até o final. A maioria dos seguros não cobre tratamento hospício de internação, então esses pacientes pagavam do próprio bolso ou tinham um excelente seguro, como os antigos funcionários da UAW. Trabalhar nessa indústria me proporcionou uma tonelada de anedotas bizarras e assustadoras,
mas apenas algumas realmente se destacam para mim. Joe, um funcionário aposentado de uma fábrica de automóveis, era um de nossos pacientes de longo prazo. Joe era um trabalhador braçal honesto e direto, que eu admirava muito. Quando ele gostava de você, ele te dava um apelido e não tinha medo de contar uma piada suja. Smith era o meu, dado que Smith é meu sobrenome. Foi uma decisão óbvia, embora não fosse criativa, eu fiquei feliz por receber a aprovação de Joe. Joe tinha câncer de pâncreas, e como nunca se casou ou teve filhos, não queria falecer em sua casa, pois, segundo ele, o valor de revenda da casa era incerto e quem receberia os fundos. Quando suas sobrinhas vieram visitá-lo, tentaram convencê-lo a ir para casa para poder falecer cercado por seus entes queridos, mas Joe não aceitou. Eu trabalhei pra caramba naquela linha por 35 anos, então, posso muito bem aproveitar os benefícios agora, ele dizia. Joe se sentia em casa ali, mas a maioria das pessoas preferiria evitar um ambiente tão clínico. Sempre que eu entrava no quarto de Joe depois de terminar minhas rondas e administrar meus medicamentos, ele me contava uma piada nova ou tentava me convencer a tomar uma bebida. Sim, alguns pacientes podiam pedir uma bebida. Os médicos não tinham problemas em prescrever uma dose de uísque ou cerveja quando um paciente estava perto da morte. Não vou esconder o fato de que me aproximei de Joe. Jogávamos cartas durante meus intervalos ou eu ouvia suas velhas histórias de bebedeira, quase sempre ambos. Ele era um homem adorável no geral e tinha uma ótima risada grave que sempre terminava em uma tosse. Joe era um paciente de baixa manutenção, ao contrário da maioria dos nossos pacientes. Ele precisava de muito poucos cuidados de enfermagem e sentia muito pouco desconforto, o que é extremamente incomum para o câncer de pâncreas. Nossos pacientes frequentemente tinham alucinações, no entanto, isso geralmente ocorre quando o paciente está se deteriorando e outros sintomas estão presentes. Joe sempre estava com a mente sã e nunca teve deterioração mental. Comecei minhas rondas assim que cheguei ao trabalho em um dia. Todos os quartos são privados e fui recebido com a piada usual sobre meu sotaque do sul. Joe apenas me lançou um olhar realmente perplexo. Joe rapidamente disse sim quando perguntei se estava tudo bem, antes de voltar para o jornal. Eu ignorei e continuei com o meu dia. O homem estava lidando com sua mortalidade e o fato de que nem tudo na vida é ensolarado e engraçado. Joe sempre tinha a mesma expressão perplexa no rosto quando eu entrava em seu quarto e era muito desdenhoso comigo. Isso continuou pela metade do turno até que finalmente perguntei sobre a situação. Nunca vou esquecer a reação de Joe. Sim, está tudo bem, Smith, mas não tenho certeza sobre o homem que tem te seguido o dia todo, ele disse. Eu estava sozinho e perguntei sobre o que ele queria dizer. Aquele homem alto de preto que esteve ao seu lado o dia todo, ele respondeu. Me senti desconfortável e confuso. O único funcionário masculino trabalhando naquele dia era eu. Eu perguntei se o homem de preto ainda estava comigo e Joe concordou, dizendo também que ele não parecia muito feliz. Meus conhecimentos de enfermagem começaram a fazer sentido e percebi que era normal participar das alucinações dos pacientes. Joe estava calmo, indiscutivelmente perturbado, mas tranquilo. Eu não podia sair do prédio rápido o suficiente depois de dizer a Joe para não se preocupar com ele. Não sou muito crente, então não sabia como interpretar aquilo. Infelizmente, desisti e passei o resto do turno evitando Joe como a peste. Joe faleceu naquela noite e ainda me arrependo de ter feito isso. A enfermeira que me substituiu pouco depois do meu turno ligou para me informar que Joe havia falecido. Quando retornei ao apartamento, cheguei justo quando a sobrinha de Joe estava saindo do quarto dele. Ela tinha os olhos vermelhos, e para ser honesto,
Não sou bom nessa parte do trabalho. Expresso minhas condolências como de costume e acrescento que ele está em um lugar melhor. Os olhos da sobrinha de Joe faiscaram de raiva quando seu rosto se virou para mim. Ele espancou a namorada grávida até ela abortar porque era um idiota bêbado. Não me venha com essa história de que ele está em um lugar melhor. Apesar das nossas várias conversas, Joe e eu nunca discutimos sobre seu passado. A sobrinha saiu brava. Fiquei ali por um momento antes de entrar para me despedir do meu amigo. Na cama, Joe estava deitado, esperando pela funerária depois que os funcionários limparam e prepararam o corpo. Embora não seja particularmente sentimental, me senti conectado a Joe e achei que seria terrível não me despedir. Quando me aproximei de Joe, percebi uma coisa estranha. A maioria das pessoas fecha os olhos quando morre, mas não Joe. Os olhos de Joe estavam bem abertos, embora possa ter sido o efeito residual dos eventos daquele dia e a conversa com a sobrinha. Não acredito que fossem nada além de congelados de horror. Antes de sair, ele viu algo.